Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai resolver a questão 119 da prova amarela do Enem 2023, uma questão sobre gases ideais. Ele fala a respeito do ar dentro dos pneus, tá? Então ele diz que o manual de um automóvel recomenda que a pressão do ar dentro do pneu seja medida quando os pneus estão frios, a temperatura ambiente, tá? Porém, vai ter um motorista que não vai estar atento às informações e vai realizar uma viagem longa sobre um asfalto quente. E após a viagem, ele vai verificar a pressão do pneu. Ele verificou que essa pressão estava valendo um valor P0 e que esse valor não estava de acordo com o fabricante. Ele também viu que a temperatura do pneu estava valendo um valor T0. Beleza. E aí, após um longo período em repouso, o pneu do carro vai atingir a temperatura ambiente, que ele chama de Tzão, T maiúsculo. Aí ele fala, durante esse resfriamento, informação importante, durante esse resfriamento não há alteração do volume nem na quantidade de ar no interior dos pneus. Então, o volume e número de mols permanece constante. Ele pede para a gente considerar isso daqui um gás perfeito e quer que a gente marque aqui o gráfico que representa a relação entre pressão e temperatura para esse resfriamento do ar dentro dos pneus, tá? Então, como a gente tem aqui ar, que é considerado o gás perfeito, a gente vai utilizar a Lei Geral dos Gases, a equação de Clapeyron, o PV-nRT, o por você nunca rezei tanto, né? Pressão, volume, número de mols, constante geral dos gases e temperatura. Ele diz para a gente que o volume não é alterado, ou seja, vai ser constante, não há alteração na quantidade de ar, então o número de mols também é constante, e o R é a própria constante geral dos gases. Então, as únicas variáveis que estão mudando aqui é pressão e temperatura, tá? Então, quando a gente tem aqui uma equação e a gente tem as duas variáveis separadas pela igualdade e as duas estão na mesma linha, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, o que acontece com uma, acontece o mesmo com a outra. Como assim? Isso quer dizer o seguinte, que se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. E o contrário também é verdade. Se a temperatura diminui, a pressão também vai diminuir na mesma proporção. Tá? Então a gente conclui isso da Lei Geral dos Gases da equação de Clapeyron. Então pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, pressão aumenta. Se a temperatura diminui, pressão diminui. Nesse caso, ele diz que a gente tem um resfriamento, ou seja, a temperatura está diminuindo. Então, se a temperatura está diminuindo, a pressão também vai diminuir. Então, a gente tem que buscar aqui nas respostas um gráfico que mostre que tem a diminuição da pressão e da temperatura de maneira linear, de maneira proporcional, né? Então, vamos lá procurar isso daqui. Na letra A, a gente tem primeiro pressão constante, depois temperatura constante. Não é isso que a gente concluiu. Letra B, a gente tem aqui, ó, temperatura diminuindo, mas pressão constante. A gente viu que a pressão não vai ser constante dentro do ar, dentro do pneu, né? No ar do pneu. Letra D, aqui, ó, a gente tem temperatura diminuindo, mas tem um aumento da pressão. Observe que a pressão inicialmente tem um valor P0 e depois ela vai ter um valor aqui em cima maior que P0. Na letra C, mesma coisa, a gente tem um aumento da pressão. Inicialmente a pressão tem um valor P0 e no final ela vai ter aqui um outro valor maior que P0. Então a pressão não aumenta, como a gente viu, a pressão diminui. Sobrou para a gente apenas letra E. A gente tem diminuição da temperatura e também diminuição da pressão, o gráfico descendo. Então a resposta correta aqui seria a alternativa E.